Algumas pessoas têm me questionado sobre o procedimento ou os passos que eu uso na hora de dimensionar uma estrutura metálica, na hora de fornecer um projeto estrutural. Bem, o projeto estrutural ele é um projeto complementar, assim como são os projetos de instalações. No caso da estrutura metálica, primeiramente ele tem que respeitar um projeto arquitetônico. Em função do projeto arquitetônico é que o projetista da estrutura metálica vai definir as dimensões da estrutura metálica. Então, o primeiro passo no processo do cálculo de uma estrutura metálica é a definição do modelo estrutural a partir da arquitetura. Então, o modelo estrutural que ele vem do projeto arquitetônico. Definindo este modelo estrutural, o que é esse modelo estrutural? O modelo estrutural é a geometria da obra com as vinculações a serem consideradas. Então este é o modelo estrutural. Pode ser, nesse caso que eu estou representando, um pórtico birrotulado, pode ser uma estrutura em arco, pode ser uma estrutura em shed, enfim, um modelo estrutural definido em função da arquitetura. O segundo passo, então agora no processo de dimensionamento da estrutura, é definirmos quais são as cargas que vão atuar nessa estrutura. E para definirmos quais são as cargas que irão atuar nessa estrutura, nós temos que consultar os outros projetos complementares. Com isso, então, vamos consultar esses projetos complementares, que pode ser projetos de instalações, ou projetos de equipamentos que vão se apoiar na estrutura metálica, projetos de concreto armado e principalmente quando estamos trabalhando com cargas a serem utilizadas, nós temos que definir primeiramente numa estrutura metálica qual é a pressão dinâmica que vai atuar nessa estrutura. E a pressão dinâmica ela vem lá da norma de vento, que é a norma NBR 6123. Então lá primeiro se define a pressão dinâmica e, notem bem, essa pressão dinâmica ela independe da forma geométrica da estrutura. Notem bem que estou dizendo, ela independe. O que nos interessa saber nesta norma de vento para definirmos a pressão dinâmica, você tem que consultar essa norma NBR 6123. Eu fiz alguns tutoriais que você pode consultar. Bem, definimos a pressão dinâmica. No nosso modelo estrutural, nós temos que obrigatoriamente definirmos espaçamento, no caso de cobertura, de terças, temos que definir posições de barras, e quando falamos em definir posições de barras, estamos também trabalhando com definição de contraventamentos e demais barras. Então, passo 1, passo 2. Depois de definirmos todas essas cargas a serem utilizadas,
que são as cargas de vento, e as outras cargas que também podemos considerar a norma NBR 6120. Essa norma trata de cargas quanto à utilização da edificação. Depois de definido os carregamentos, vou definir como outros porque existem outras cargas além dessas que vão atuar numa estrutura. Depois de feito esse estudo de carregamento, você vai modelar essa estrutura, ou seja, você vai introduzi-la num software, vai utilizar esses carregamentos e o software vai nos liberar as solicitações nas barras. E com essas solicitações você vai fazer o dimensionamento conforme a norma que você vai utilizar. Pode ser a NBR 8800. NBR 8800, pessoal, só lembrando, é para perfis laminados e soldados. Ou você pode usar a norma para perfis em chapas dobradas. Você pode usar ainda assim outras normas internacionais, como a DIN, como a ISC, como a norma canadense, enfim. E o quarto passo nesse processo, claro que estou simplificando aqui, o quarto passo é você confeccionar o projeto básico. O projeto básico, ele visa o detalhamento final. E o que temos que informar nesse projeto básico? Os dimensionamentos. Primeiramente, das barras. Notem, primeiramente, porque é a ordem que eu passo para desenhista. Depois, dimensionamento das ligações. E uma relação prévia de material. Então esses são os passos primários, os passos básicos para você definir os dimensionamentos a partir do projeto arquitetônico da obra até as informações necessárias visando o projeto executivo.